Olá, meus amigos, eu sou André Pugliese, coordenador do 12 Esportes. Estou novamente aqui com Augusto Mafuz e Carneiro Neto, na nossa segunda edição aí do debate que reúne os dois maiores jornalistas esportivos do Paraná. Bom, o primeiro programa foi excelente, a gente teve muitos elogios, eu vou até ler um ou outro aqui rapidinho. O Vladimir falou: maravilha, simplesmente duas lendas da crônica esportiva paranaense, que venham outras vezes. O Marcelo Dombrowski falou: tem que fazer um podcast de 2 horas no mínimo com essas duas feras. Tivemos algumas críticas, principalmente com relação à duração do programa, então a gente vai fazer um pouquinho mais comprido. E sobre este apresentador, que eu considero as críticas justas, porque realmente não estou à altura aqui de Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Mas vamos direto para o que interessa, para não perder tempo. Eu quero agradecer de novo a presença do Carneiro e do Mafuz aqui e perguntar para o Mafuz, para começar a conversa: Mafuz, do jeito que está, o Atlético tem condições de ir além do que já fez e pensar num título da Libertadores? Eu estava com esperança, mas aí eu fui ouvir o Filipão e fui ler o Filipão, e o Filipão me desanimou. Pessimista, reduziu o Atlético como apenas um coadjuvante dentro desse cenário. Ora, se o Filipão, que é a maior autoridade de futebol dentro do Atlético, entende que não é possível, que é só por acaso, não sou eu que vou dizer que o Atlético tenha condição de ser campeão. Agora, se tivesse um pouco mais de otimismo, tivesse um pouco mais de ambição, se conscientizasse de que ele, Felipão, é o propulsor dos erros que às vezes atrapalham o caminho do Atlético, não só nessa competição, como nas outras que disputa, eu acho que o Atlético poderia ter a ambição de continuar disputando a Libertadores com o objetivo de ganhar o título. Carneiro, quero passar a bola para você. Eu imagino que a cobrança em cima do Atlético tem que passar a ser, embora, claro, o clube não esteja talvez com as mesmas condições de outros participantes, como o Flamengo, Palmeiras, outras equipes que têm, né, um poderio financeiro maior, mas vice-campeão o Atlético já foi 2 vezes, né? Eu imagino que a cobrança tenha que seja para ir além disso. Você acredita que é possível? O que poderia ser feito para o Atlético dar esse salto realmente e ser campeão da Libertadores? Olha, o futebol mudou muito nos últimos anos, nas últimas 2, 3 décadas. Profissionalizou-se demais. Quando os clubes eram mais dirigidos por amadores, por dirigentes que amavam o clube, nós tínhamos mais possibilidades de fazer uma avaliação, porque tudo que você sentia durante a semana se transmitia aos jogadores no domingo, quando o tempo que o futebol era só disputado domingo à tarde. Hoje jogam meia-noite, quinta, sexta-feira, não tem mais jogo praticamente domingo à tarde, por causa da televisão, dos interesses dos canais de streaming. Então mudou tudo. E a profissionalização leva a isso, né? É uma coisa quase irresponsável que o Filipão fez, porque ele é o manager do Atlético, o CEO, o head, sei lá o que ele é lá. Para mim, é o supervisor, era o nome que se dava antigamente. Se ele não acredita, como é que eu vou acreditar? Eu que sou um crítico, que eu acho que o Atlético não tem padrão de jogo, o Atlético teve essas viradas aí mais pelo valor individual dos jogadores, enaltecia o preparo físico, o preparador físico, o Atlético nessa parte vai muito bem, mas estrategicamente o Filipão e o Paulo Turra estão devendo. Aí quando perde, a consequência é a mesma. Da mesma forma que ganhou na gata, perdeu também por equívoco. Agora, repete. Como é que foi o gol da vitória do Atlético Mineiro? É um clássico na vida do Atlético. Não precisa nem cruzar. Antigamente dizia centrou. Centra a bola, o atacante se antecipa e faz o gol de cabeça. E daí? E o Filipão e o Paulo Turra não vão corrigir nunca isso? Nós que temos que ir lá ensinar, corrigir? Não. A diretoria, se tem diretoria amadora ainda, não sei. Não tem diretoria. Até o presidente é remunerado no Atlético. Então é muito difícil, viu, André? Hoje você analisar futebol com esse negócio de, como é que chama? SA, né? Isso. Então é muito difícil.
Tanto que a torcida do Vasco quer que saia fora já a empresa que está administrando o futebol pelos erros cometidos. Mas ainda, Carneiro, em relação ao Atlético, o que irrita e intriga são os critérios adotados pela comissão técnica, pelo Felipão. Porque isso, a gente fala do Turra, o Turra é apenas um boneco. É verdade. É o Felipão que manda. Só o Paulo Vinícius Coelho, nosso grande colega, espetáculo, acha que o Felipão não influi no exercício do trabalho do Paulo Turra. Mas veja não precisa, porque o Atlético está jogando exatamente igual como no ano passado. Igual, mas então e veja ganhando só. no acaso. Né? O Atlético, ano passado, não ganhou sequer o estadual. Foi mal na Série A do Brasileiro, depois no final deu uma recuperada e conseguiu vaga na própria Libertadores. Na Copa do Brasil, né, ele foi humilhado com aquela retranca que o Filipão armou em plena Arena da Baixada e perdeu de 1-0, gol do Pedro. O Atlético nunca jogou na retranca dentro da Arena da Baixada, nem da velha Baixada, nem no tempo que o Caju era goleiro. O Atlético sempre atacou. E o que acontece hoje é a mesma coisa. É a cultura defensiva. Só que ele chegou à final da Libertadores no ano passado. Esse ano pode até ser campeão. Agora é tudo no acaso. Agora, só para completar isso que eu estava falando, continue. Veja só o critério. O Fernandinho jogou 17 partidas no campeonato estadual. 17 partidas o Fernandinho. Vem o Campeonato Brasileiro, joga todas as partidas. É evidente que ia chegar poupa-se o time contra o Bragantino. Se tinha alguém para entrar durante o segundo tempo, esse não era o Fernandinho. Sim. Entrou em Fernandinho e estourou. Vai ficar um mês parado. Quer dizer, o Atlético perdeu o jogador que centralizava, que comandava o time até agora. A outra coisa também que nós temos que observar no time do Atlético é a falta de estratégia defensiva. Não adianta nem falar, porque o Pedro Henrique e o Thiago Heleno claramente não tem mais o vigor necessário para o futebol moderno. E é lamentável isso. O Thiago Heleno até num plano superior ao Pedro Henrique. O Atlético não tem um primeiro volante pegador, como era o Wellington, o Cocito lá no passado. O Atlético também não usa a estratégia ofensiva porque ele não explora o potencial do Vitor Roque. O Vitor Roque caiu de produção, está perdido. Aí resolveram, depois de muito tempo, escalar o Vitor Roque e o Pablo. Tudo bem, mas cadê o meia para aproximar? Aí o Terans ficou com preguiça. Também não está jogando nada. Que aumento de salário. Né? Aí a opção é o tal do Coelho. Ou o Canóbio, porque o Rômulo machucou-se. O Coelho, eu choro. Quando eu vejo o Coelho, um dia desse, a minha neta chegou, o senhor está chorando, Dudu? Eu disse, não, eu estou emocionado de raiva de tendo ver esse Coelho jogar. Então o Atlético tem limitações de elenco, aí o Filipão tem razão, mas o responsável é ele devia fazer um relatório, né? E apresentar para o Alexandre Matos, né? Parece que é esse que está comandando lá, parece que tem o seu valor, o seu talento. E dizer, olha, amigo, nós precisamos contratar pelo menos um bom zagueiro, um bom volante e um meia. Porque nós temos que explodir o Pablo e o Vitor Roque. Poucos times no país têm uma dupla dessa, de artilheiros. E daí? Aí consegue perder para o Bragantino, amigo. Um jogo em que jogou com preguiça. Mas o Vitor Roque ainda tem a questão de ser um jogador com prazo de validade, né? É muito provável que em 2024 ele não esteja mais aqui. Se continuar jogando como está jogando, não, mas o Atlético vai gorar, hein? Eu já vi isso acontecer em futebol. Olha, o Atlético, isso eu sei dentro do Atlético, de pessoas dentro do Atlético, o Atlético precisa vender por várias circunstâncias. Precisa vender o Vitor Roque nessa janela de julho. E o Canóbio deve estar indo para Fiorentina. E o Coelho para onde? Ninguém quer. E uma boa notícia para o Atlético. Ontem à noite, o presidente Mário Celso Petralha recebeu alta médica. Só não está retornando esses dias porque ele pediu para ficar mais alguns dias no hospital, para se fortalecer mais em razão da alimentação agora boa notícia. Que voltou à normalidade.
Carneiro, eu queria só que você falasse um pouquinho mais com relação a essa questão do Atlético, dessa que até a partir do comando técnico há parece que essa indecisão, porque fica essa discussão, quem é o técnico? É o Filipão? É o Paulo Turra? Não deveria haver um personagem ali de maior impacto à beira do gramado? Aí o Atlético, o Petralha pediu que o Filipão ficasse no banco na Libertadores. Você acha que isso acaba de alguma forma confundindo as coisas também? Óbvio. O Paulo Turra é um bom rapaz, tem boa formação, tem boas informações dele. Agora, é evidente que a sombra do Filipão está ali, né? Porque, por exemplo, se entrar num local público, num restaurante, num templo, o Filipão e o Paulo Turra, a massa vai toda procurar o Filipão. Vai pedir autógrafo, tirar selfie, fotografia. O Paulo Turra sente isso, evidente. Agora, eu pergunto, qual o técnico que se submeteria a trabalhar com o Filipão do lado? Não tem, é difícil. Aí é uma questão da direção do clube. Vamos ver se confirmar essa boa notícia, o presidente Mário Celso Petralha retornar, porque ele é homem de decisão, ele não é de esperar. E ele é que manda mesmo, os outros são só discípulos. Mafuz, mas parece pouco provável que o Atlético venha contratar um técnico com o Filipão na posição de diretor, né? Já que ele é o pai do Paulo Turra, né? Mas o Mafuz escreveu outro dia que o Alexandre Matos queria mudar, né? Depois do jogo, aquela derrota pro Atlético Mineiro lá em Minas, pelo Brasileirão. O Alexandre Matos comunicou que tinha chegado o momento de alterar, de mudar. Logo depois teve uma reunião do Conselho Deliberativo para recompor o Conselho Administrativo do clube. E teve alguns conselheiros que indagaram sobre a permanência do Turra no comando técnico, e a resposta foi do Márcio Lara, que também não manda nada. Disse, não, mas indique um novo treinador, nós não temos treinador no mercado. Quer dizer, o Atlético está mantendo o Paulo Turra, na verdade, por exclusão. Não tem outro. Agora, o mercado está muito difícil, o mercado do futebol brasileiro, né? Você veja que o Corinthians está com dificuldade, e o Vanderlei Luxemburgo, que é um homem de nome, prestígio, e foi um ótimo técnico, né? E ainda é evidente, ele não esqueceu como é que trabalha, mas ele está se submetendo a um exame muito difícil perante a torcida, que excluiu o Cuca, né? Quer dizer, eles julgaram o Cuca por um crime cometido há 35 anos, que já havia transitado em julgado. Então nós temos um momento difícil, né? Veja essa questão do racismo, né? O absurdo que isso representa no futebol ainda. Então nós temos muitos problemas e nós estamos com deficiência de bons profissionais. Não só técnicos, hein? Executivos. Que é muito bonito dizer, o CEO. Aí aparece o cara lá e põe, né? Mas não sabe nada. Veja as contratações que esses times fazem. Está na cara que os empresários estão envolvidos e que tem coisa aí no meio, gente. Não é possível se contratar 15 jogadores e errar 90%. Sim. Mafuz, eu queria aproveitar para a gente encaminhar aqui para o final da questão do Atlético. Você que é alguém muito bem informado, falasse um pouco, Carneiro entra na conversa, claro, sobre um tema que segue ainda como um dos principais do Atlético e se evidencia ainda mais com relação a essa questão do Mário Celso Petralha, problemas de saúde, o afastamento dele, que pode ser momentâneo, ou eventualmente Petralha até saia de cena para cuidar da saúde, para ficar com a família, algo que ele mesmo já manifestou o desejo, que é com relação à Arena da Baixada. Quais são as últimas informações, o que você tem sobre isso? E Carneiro, Mafuz, se de fato essa é realmente o grande tema do Atlético aí para esse futuro breve. Veja bem, a última informação que eu tenho é que o Estado, porque teve aquela decisão do Tribunal de Contas, que determinou que o município de Curitiba e o Estado do Paraná reavaliassem o contrato tripartite, a divisão tripartite, o Estado concordou, e a última informação é que o município de Curitiba concordou e que está se elaborando com a mediação
do desembargador Fernando dos Prazeres, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, a minuta para que seja assinado o acordo final, que vão encerrar todos os processos, encerrar toda essa discussão. O Atlético daí fica sabendo que vai pagar lá na faixa de 350 milhões, vai pagar 50 milhões à vista, já tem esse dinheiro reservado, e o restante em 12 anos, 13 anos. E Carneiro, Quer dizer, o acordo vai ser absolutamente justo. Não existe benefício nenhum para o Clube Atlético Paranaense. Vai ser absolutamente justo. Carneiro, você entende que esse realmente é um tema, né? Basta a gente lembrar que a Copa passou por Curitiba, vai fazer já 10 anos, né? E esse é um tema que de fato possa livrar o Atlético, alavancar o clube aí para uma eventual parceria de SAF, ou é algo que realmente destrava essas questões administrativas do Atlético? Olha, eu acho que está bem encaminhado. O Mafuz expôs muito bem, eu também tenho esse grau de informação. O Tribunal de Justiça do Paraná, eu tive até contato com alguns desembargadores que participaram da análise do processo. Está tudo caminhando. Agora, é claro, tem que dividir os três, porque o governo e a prefeitura se beneficiaram do PAC da Copa. Foram 2 bilhões e 600 milhões que o governo federal destinou ao estado do Paraná, né? Reconstruíram o aeroporto Afonso Pena, a Avenida das Torres, duplicaram estradas, enfim, fizeram um monte de obras. Só não usaram todo o dinheiro por falta de projeto. Agora, se não tem a Baixada e não tem o Atlético Paranaense, não via todo esse dinheiro. Agora, é justo, tem que dividir por 3, como foi estabelecido desde o primeiro momento. Senão o Atlético Paranaense não ia entrar. Ele já tinha a arena dele. Ele não precisava fazer a arena da FIFA, a arena da Copa. É que houve a possibilidade em razão desse acordo tripartite. É que depois, por questões políticas, virou aí uma guerra, né? Mas eu acho que está bem encaminhado. É isso que o Mafuz expôs. Quer completar, Mafuz, mais alguma eu coisa? Eu acho que da arena não preocupa mais. Uhum. Deve ser assinado nos próximos dias. Porque havia essa preocupação com relação à participação do Petralha, né? Ele que liderou tudo isso. Mas né? De qualquer maneira, o Mário está voltando, a semana que vem ele deve estar aí. Mas independente, isso já está tudo delineado, tudo acertado, são só ajustes, e a coisa de participação de advogado. Ajustes no texto, na minuta, que vai se tornar em petição definitiva, encerrando tudo. Beleza, vamos passar para o nosso segundo tema aqui agora para falar um pouco sobre o Curitiba. Carneiro, o Curitiba está numa fase de transição, né? Com a diretoria estatutária, digamos assim, eleita pelo clube saindo de cena e entrando a SAF, exatamente com a equipe na última colocação do Campeonato Brasileiro. Como é que você enxerga essa transição? Já houve afastamento de 5 jogadores essa semana. É mais uma luta que o Curitiba precisa travar aí para se manter na primeira divisão, fazendo essa transição, né? Saindo de cena quem mandava, entrando um pessoal novo. Como é que você vê isso, Carneiro? Olha, eu acho que o Curitiba, aí não é nenhuma crítica, né? Não foi bem conduzido esse processo. Isso aí devia ter sido feito no final do ano passado, né? Agora, no meio do Campeonato Brasileiro, por má sorte do clube, houve o erro da diretoria de manter o técnico, primeiro de contratar o Antônio Oliveira, né? Que já havia demonstrado no Atlético Paranaense que é uma pessoa que não tem ainda a condição ideal para um time de grande apelo popular como é o Coxa. Segundo, manutenção do Antônio Oliveira durante um mês parado. Então perderam um mês. Daí começa a Copa do Brasil, perde lá, eliminado pelo Sport Recife e tal. Até um pouco antes, né? O jogo aqui em Curitiba já. Sim, né? Daí começa o Brasileiro, já toma uma goleada do Flamengo, daí resolve mandar o técnico. Então como é que eu vou dizer? São erros continuados, né? Então isso é muito grave. E aí o dirigente o responsável. Aí, para azar ainda, perde o Aleph Manga, que é o melhor jogador do time, o goleador do time, negócio de apostas aí fraudulentas, e o nome do rapaz foi citado, e não sei lá como é que isso também vai terminar, que é outro
imbróglio, né, vamos dizer assim, no futebol brasileiro. Agora vem, então, a nova empresa aí. Não sei como é que se chama, ou como é que vai ser o nome, né? Porque parece que o do Vasco é 777, né? Que eles querem mandar embora. O Manchester United quase bateram lá num dia no americano, lá, que é o dono da SAF lá do Manchester United. Ele não quer vender a parte dele. Essas coisas são muito complicadas. É muito difícil você pegar um clube de futebol onde existe muita paixão do torcedor. Como eu citei na vez passada, é como você alugar uma casa, você aluga a sua casa e a tua família fica morando num quarto só. E é olhando o resto foi alugado, ou a pessoa que alugou vai mudar tudo. Por que o pessoal, esses empreendedores, investidores, eles aceitam entrar num clube? Para triplicar o dinheiro investido, evidente, no mínimo. Então, meu amigo, ninguém vem aí para perder dinheiro. Só que agora está num momento, como você citou, de transição. Vai demorar. Eu acho que o Curitiba vai ter muita dificuldade porque as contratações foram mal feitas, o time não é bom e os adversários são superiores. Mafuz, como é que é isso que o Carneiro, né, usou aí a relação com a casa, né? Como é que é arrumar uma casa quando você acabou de chegar, né? Você alugou a casa ou comprou uma casa, você nem sabe onde é que estão as coisas, como é que faz, como é que liga a luz aqui, como é que você vê, qual é o impacto que você imagina da SAF no Curitiba? Eu volto assim, não vai ter impacto nenhum. Pouco dinheiro. Curitiba está aceitando uma SAF por pouco dinheiro. O valor é fixo. Isso eu falo por conhecimento de causa com pessoas que estão participando do fundo de investimento. O valor referência é 300 milhões em 10 anos. Quer dizer, dá 28 milhões por ano dentro de um departamento de futebol. 28 milhões por ano, qualquer clube de terceira divisão gasta. Só o Pedrinho e o Brian Garcia, que foram afastados do Atlético, custaram Exato. 15 milhões. Mas mas daí, se precisar, vamos colocar. Eu não tenho dúvida. Agora, o problema é isso que o Carneiro falou há pouco. O problema são os executivos que essa SAF traz. Curitiba, por exemplo, está tendo um tal de Amoedo, que foi diretor do Grêmio Porto Alegrense. Muito infeliz, fala demais. A semana passada teve um jantar aqui com pessoas, conselheiros do Curitiba. Só ele falou, porque nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vamos ser rebaixados, porque no segundo turno vamos ganhar todas as partidas. Então vai ser campeão do Brasil, né? E todos desconhecidos, o Arthur que veio... O Atlético podia trocar esse cidadão pelo Filipão, né? Eu só fazer... Esse pelo menos acredita. Até pra gente já fazer aqui. É difícil. No ar. E o ambiente entre os jogadores já ficou meio conturbado depois do jogo contra o Atlético Mineiro aqui. Quebrou o pau no vestiário do Curitiba. Foi assim... Não só fazer a correção, porque eu entendo porque que você chamou de Amoedo. Na verdade é Carlos Amodeu. Amodeu, que era do Grêmio. Mas então ele já fez uma previsão. Que mais que você sabe desse jantar, Mafuz? Isso aí. Amoedo é um político carioca, né? Teve o candidato. Eu estava confundido então com o político lá. Porque tem o Amoedo e tem o Amodeu, que é o diretor da SAF do Curitiba. Esse afastamento de jogadores que eram titulares... Foi em razão da briga que teve no vestiário depois do jogo com o Atlético Mineiro no sábado passado. Aliás, foi uma partida lamentável. Lamentável. Né? Curitiba poderia miseravelmente ter empatado aquele jogo. Aí faz um pênalti no final, né? Quer dizer, isso aí o clube já está cheio de dificuldade. A torcida está angustiada. E aí perde em casa, né? Isso fere muito. Porque quando você perde fora, né? A maioria não vê, não acompanha, porque o jogo, principalmente quando o jogo é 9h30 da noite, pessoa que tem que trabalhar no dia seguinte não fica mais assistindo, né? Então, enfim, eu acho que nós vamos ter muitas dificuldades para a adaptação desse processo. Isso já está se verificando em outros clubes, né, que estão com dificuldade. O Cruzeiro, o Botafogo agora está dando certo porque está ganhando o jogo.
Né? O Vasco, se estivesse ganhando também, mas só que o Vasco já está na zona de rebaixamento, com SAF e tudo. SAF não dá jogo, SAF não garante título. É isso que eu tenho dito antes, quando criou-se a lei, né? Eu acho isso um pouco ilusório, sabe? O Brasil é um país muito estranho. Eu quero aproveitar para a gente encerrar a parte de Atlético e Curitiba, que a gente faça um exercício aí, não de palpite, mas de perspectiva para a rodada do final de semana. Vamos começar pelo Atlético, que joga mais cedo. O Atlético pega o Grêmio na Baixada, vem de uma derrota que pode ser considerada traumática na condição de que uma vitória praticamente encaminharia a classificação na Libertadores. Estava vencendo, claro que é sempre ruim perder e se imagina uma recuperação. Mas como é que vocês veem esse jogo Atlético e Grêmio no sábado, Carneiro, Mafuz? Fazer um prognóstico em jogo do Atlético tem que ser uma pitonisa, né, para prever o futuro. Bem, aí são vários aspectos. O Grêmio não vem bem. O Renato Gaúcho tem feito críticas ao próprio time, há um ambiente carregado, pesado. Aliás, a dupla Grenal não vai bem, né? O Mano Menezes também está com dificuldades no Internacional. Agora, o Atlético Paranaense, ele na Arena da Baixada, com a presença da torcida, ele se supera. É outra história. É outra conversa. Então, diante do fato do jogo ser na Arena da Baixada, eu tenho a impressão que o Furacão pode sim se dar bem. Eu também entendo. Eu acho que o Atlético ganha esse jogo do Grêmio. E o Curitiba enfrenta o Cuiabá fora de casa também no sábado e reencontra o Antônio Oliveira. Como é que vai ser esse reencontro? Olha, eu não vi esse Cuiabá jogar muitas vezes, mas eu me recordo de um jogo com o Palmeiras, que eu assisti o jogo assim, acho que inteiro até, né? Que a gente chega numa idade e você não vê nem filme inteiro, né? Porque até eu me animei um dia a ver um filme aí, Brad Pitt, Matt Damon. Eu digo, esse filme vai ser bom, passado na China, né? É uma coisa bonita. Aí eu comecei a assistir o filme. Em 10 minutos apareceram 2 dragões. Aí eu saí correndo. Mudei e fui ver o Gordo e o Magro. Agora, o futebol às vezes também está assim, né? Você está vendo um jogo e daqui a pouco dá uma canseira, né? Dá uma sonolência. Mas eu vi esse Palmeiras e Cuiabá, o técnico anterior do Antônio Oliveira, que também era português, não me fugiu o nome. Achei o time muito bem montado, muito bem armado, um time pegador. E o jogo no Allianz Parque. Ele deu um trabalho no Palmeiras impressionante. Aí o técnico foi mandado embora, assumiu o Antônio Oliveira, aí estreia com o Cruzeiro, fora de casa, e ganha de 1-0. Agora é o duelo. Quem é o vencedor? O Antônio Oliveira ou o time do Curitiba? Porque se o Antônio Oliveira ganhar, ele vai comentar. Não, o time que era fraco. Eu sou bom, eu sou um grande treinador. Para teorizar o jogo do Curitiba em Cuiabá, tem que responder uma pergunta. O Curitiba pode ser pior do que está sendo? Acho que não, né? Eu acho que o time do Curitiba não tem atitude, sabe? É. Primeiro Mas que é limitado tecnicamente, as contratações não foram boas. Alguns jogadores que nós esperávamos mais não produziram, tanto que já foram dispensados essa semana alguns. Porém, acho muito difícil para o Curitiba esse jogo com o Cuiabá. O normal é perder. Eu quero aproveitar, pessoal, quando eu estou olhando para o celular aqui é para controlar o tempo, ver a pauta e tal. Eu quero aproveitar um gancho que o Carneiro deixou, a gente está dentro do tempo ainda. Essa semana viralizou, como se diz aí nas redes sociais, um vídeo de um podcast gaúcho, Bola nas Costas, falando que o Atlético já passou, está à frente, não digo historicamente, mas hoje está bem à frente de Grêmio Internacional. O Carneiro falou que ambos não estão bem no Brasileiro. Vocês concordam? O Atlético tomou essa papel de protagonista no sul do país? Sem dúvida. Já há algum tempo. Nos últimos 5 anos. Ele ganhou a Copa do Brasil dentro do Beira-Rio. Isso deve ter causado um impacto lá, né, para a torcida gaúcha. O futebol gaúcho tem uma tradição muito grande, sempre foi um futebol muito bem desenvolvido, com grandes jogadores, treinadores, é uma usina de técnico, né? A seleção brasileira parece que não tem outro estado para escolher. Nos últimos 20 anos, só gaúcho, né? Pro bem ou pro mal. Agora, eu entendo que o Atlético Paranaense é um exemplo de organização. Aí o mérito do Mário Celso Petralha não tem o que discutir, né? A gente que acompanhou desde o primeiro dia que ele entrou lá,
que nós somos todos chamados para ajudar, né, de alguma forma, na questão de futebol, de marketing, de jurídico, o Atlético tinha 1000 problemas, né? Não tinham de treinar, né? Era no Flamenguinho, não tinham de jogar, porque havia desistido do Pinheirão, fez o Farinhacão lá com a ajuda do ex-governador Ney Braga, uma série de dificuldades. E veja que é o Atlético hoje, né? Com o estádio mais moderno do país, o CT mais moderno do país e títulos, né, amigo? Você tem... competindo todo ano. Ele pode não ganhar, mas está competindo. É isso que eu sempre admirei na dupla Grenal e no Atlético Mineiro e no Cruzeiro, fora do eixo Rio-São Paulo. Eu sempre tinha comigo o seguinte, você não é obrigado a ganhar, mas você tem que estar no bolo. Sempre. Né? O Galo Mineiro ficou aí, não sei, 50 anos sem ser campeão brasileiro ou algo assim. Mas ele estava chegando sempre, né? Virava e mexia e o Galo estava na semifinal. Quando o Atlético Paranaense se inseriu nesse processo, é evidente que ele chamou a atenção. Não é por acaso que ele ganhou 2 Copas Sul-Americanas, uma Copa do Brasil, finalista da Libertadores da América, né? Finalista da Copa do Brasil também. Finalista também da Copa do Brasil, 4 títulos estaduais em 5 anos. Então tudo isso é resultado de um trabalho muito bem desenvolvido. Enquanto que o Grêmio Internacional tem muitas dificuldades financeiras, econômicas e diretivas, que há muita política nos 2 clubes. Em relação aos concorrentes do Atlético locais, claro que o Paraná e o Curitiba ficaram para trás. Mas por quê? Má gestão, péssima gestão dos 2 nos últimos 30 anos. Mafuz, como é que você posiciona aí Atlético e o Grêmio Internacional? Qual que é a distância entre eles? Quem que está na frente? Não, eu não digo que exista distância, porque também tem que considerar o fator histórico também. Não podemos desprezar a história. Agora, numa análise atual, o Atlético Paranaense ele está sobrepondo aos gaúchos. Mas assim, em matéria de futebol, gerenciamento nem se fala. Só tem um aspecto. Nem se fala. Ele não é mais forte, mais consolidado pela falta de título. O Atlético poderia ter ganho mais, mas o Atlético ele tem dificuldades, até com o próprio Mário Celso Petralha, às vezes, em momentos, por exemplo, ele teve dificuldades lá naquela decisão da Copa do Brasil com o Flamengo, lembra-se? Há uns 10, 12 anos atrás. Aquilo ali foi muito ruim. O Atlético poderia ter saído melhor. O Atlético com o Thiago Nunes não soube valorizar o Thiago Nunes, que foi um grande treinador. Então existem algumas coisas. Por exemplo, essa última Libertadores, o Atlético poderia ter vencido com um pouco mais de ambição do Filipão. Exato. Aquela não substituir o jogador e colocar um zagueiro na hora que o Pedro Henrique foi expulso foi um erro gravíssimo. E ali saiu o gol do título do Flamengo. Você vê que o Flamengo já estava em baixa também, né? Já estava na descendente. Estava cansado. Né? O Dorival Júnior foi dispensado depois do título, porque a diretoria analisou. O Flamengo ganhou na Bacia das Almas a Copa do Brasil, do Corinthians, nos pênaltis, e na Bacia das Almas do Atlético, pois eles viram o jogo. O Atlético poderia ter vencido aquele jogo, mas o Terence estava no banco, amigo. Então são falhas, sabe, Mafuz, que eu acho que o Atlético teria. Porque, claro, ele não tem mundial, o Grêmio Internacional tem. Então o Atlético precisaria ter algo mais em termos de conquista. Tem que ser mais ambicioso. Ao contrário do Filipão, tem que ser mais ambicioso. Tem que dizer, não, vamos contratar. O Atlético não tem dinheiro? Tem dinheiro. Então vamos contratar os jogadores que faltam e vamos ser campeão sim. Né? De novo da Copa do Brasil, da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro. Agora vem o manager do clube lá, que é ele, o Filipão, e diz, não é bem assim, o time é muito fraco. Meu amigo, então não dá. É um padrão, é um modelo, é exaltado por todos. E ao mesmo tempo tira todo o entusiasmo do torcedor. Então eu não estou entendendo isso, sabe? Eu não frequento lá a intimidade do Atlético há mais de 10 anos, eu não sei o que se passa lá. Acho até que sou persona não grata, né? Acho que sou. Não, ninguém, nem eu sou. Não, você é, mano. Bem abafadinho, sério. Mas por que seria persona não grata? Não sou. A crítica, né? Eles não admitem crítica. Eles não admitem crítica. Esse é o problema. Bom, vamos para a reta final aqui, já estamos chegando perto do nosso tempo. Alisson, Rodrigo, que estão aí no comando da nave. Vamos mostrar algumas fotos, aí o Carneiro Mafuz tem a oportunidade de comentar um pouco aí sobre a história do futebol paranaense, que muitos
telespectadores, digamos assim, porque é no YouTube, cobraram, pô, sabem tudo do futebol paranaense, é uma chance de ouvir um pouco o Carneiro e o Mafuz sobre isso. Quem que é esse agente infiltrado aí no Japão, Carneiro? Isso aí sou eu mesmo, né? Em Tóquio, fui transmitir o Grêmio. O Grêmio é campeão mundial, ganhou o título do Hamburgo em 1983. Eu fui com o capitão Hidalgo lá transmitir o jogo e o Renato Gaúcho, que acabou com o jogo, ganhou o prêmio maior, que era um Toyota na época, né? Sim. E, então isso aí é na estação do metrô, em Shinagawa, o bairro que nós estávamos no hotel em Tóquio. E conseguiu falar bem japonês lá, Carneiro? Não, eu dou aquela arranhadinha do inglês, né? Eu falo inglês com o sotaque do Tom Mix. Entendi. Vamos para a próxima? Quem que tá atrás do gol ali, só de olho no Couto Pereira, hein? Ali sou eu. Quem que é o goleiro? Parece o Joel Mendes. Joel Mendes. Isso Que era era no o grande início. goleiro do Curitiba. Isso era no Pelo início, cabelo, né? início de carreira. Isso aí deve ser, começa anos 80, ou anos 70, acho, né, Mafuz? O Joel... 70. Os anos 70, aí o O Joel... Joel jogou no Santos depois. Exato. Aí o Joel levantava, pegava uma bola e olhava pra mim e dizia assim, tá secando aí, Mafuz? E você cornetava muito ali, participava do jogo? Não, não. O Mafuz era muito querido também no Alto da Glória. Também. Vamos para a próxima? Aí eu quero que vocês falem um pouco sobre esses dois personagens aí do futebol paranaense, brasileiro, como queira. O Carneiro, inclusive, é autor de um livro sobre um deles. Quem que são aí? O que vocês lembram do contato com esses personagens? Bem, o Onaireves Moura, né? E o Hélio Alves. O Onaireves foi presidente do Atlético Paranaense. Teve uma importância Tá na aí o história título, do a faixa Atlético ali, né? muito grande. Bicampeão. O Atlético em 83 poderia ter ido para a final do Campeonato Brasileiro, mas daí o capitão desperdiçou o terceiro gol. Maior público até hoje no futebol paranaense, jamais será superado. 67 mil pessoas no estádio Antônio Couto Pereira. O Hélio Alves era o treinador do Atlético e era o supervisor. O Onaireves, todo mundo sabe, foi presidente do Atlético, um grande presidente, e foi para a Federação Paranaense de Futebol, e daí se perdeu, né? Aí na federação ele se perdeu, Pinheirão, problemas políticos, virou político, né? Deputado federal ou algo semelhante, e não se deu bem na vida. Mafuz, você certamente tem muita história para contar com o Onaireves Moura. O que você pode dizer desse personagem? O Moura, eu reputo ele como um dos grandes presidentes da história do Atlético. O Moura, na gestão dele, o Atlético formou aquele grande time de Washington e Assis, Jorge Luiz, Lino e Nivaldo, capitão Washington e Assis, né? Roberto Costa. O Rafael era reserva do Roberto Costa. Exato. Depois foi o homem que deu o título ao Curitiba. Ganhou o título de 82, 83. Foi iluminada a Baixada. Lembra? Sim. Era uma... E a participação do Ítalo Conte Júnior foi muito importante naquela ocasião. O Pavoc foi no tempo do Lick, que o Atlético comprou. 1988. Exatamente. Foi um grande presidente do Atlético. Depois, esqueça. Depois que ele saiu do Atlético, esqueça. 1978. 88 nós ajudamos a pagar o Arion Cornelsen, lembra? Cornelsen. Chamaram os atleticanos lá, em dólar na época, e nós ajudamos. O Mário Celso Petralha era o tesoureiro do Valmor Zimmermann, na diretoria de 1988. E eu me recordo que eu tinha escritório no mesmo prédio como a FUS, na Galeria Ritz, e o funcionário lá do Atlético pegou lá, sei lá, 2, 3 mil dólares que nós ajudamos. E depois nós ganhamos o título de benemérito do Clube Atlético Paranaense, mas depois eu fui considerado persona não grata. Vê como a vida é injusta, né? Mafuz, fala um pouquinho. Agora, o Hélio escreveu o livro, né? O Feiticeiro do Futebol. O Hélio Alves foi jogador, treinador, dirigente, muito preparado para a época, né? O Hélio seria hoje um CEO, né? E com muito mais conhecimento do que os que estão aí. E dos melhores. A tua relação com o Hélio Alves, Mafuz? Muito boa. Era uma ligação assim, quase familiar. E eu gostava muito do Hélio. Carneiro, ele era conhecido como feiticeiro, né? Porque ele fazia feitiço. Ele andava com ramo na orelha e tinha um pai de santo e aquelas coisas, e água benta. E ele acreditava nisso, né? Ele tinha essa tendência, né?
Tanto que uma vez, quando o Atlético Paranaense, ele foi para o Atlético a primeira vez, o presidente era o Dr. Lauro Rego Barros. E ia ter um Atletiba e daí foram lá, pro Lauro Rego Barros e o Hélio Alves, para acertar com uma mãe de santo, para ela benzer lá o Atlético. Aí chegou lá o Hélio Alves, esse aqui é o presidente do Clube Atlético. José dos Pinhais. Esse é o presidente do Clube Atlético Paranaense. Ela disse, mas aquele bom é aquele que paga a gente, aquele chinesinho do outro lá. É o do Curitiba, o Evangelino Neves. O Hélio levava o Evangelino. Mas daí ele estava no Atlético. Daí ela disse, mas esse Atlético, esse tinha um veinho de cabelo branco que me deu o cano aqui em 1968. Era o Jofre Cabral e Silva. Então a mulher era preparada nesse assunto, para quem acredita, né? E daí o Hélio levou o Dr. Lauro Rego Barros lá. Não adiantou muito, o Atlético perdeu o título em 1972. A mulher falhou, acho que lá nos búzios dela. Pode acontecer também. Né? O Hélio, na final de 1983, ele chegou para mim e disse, Mafuz, tá muito calmo o Atlético e na véspera de uma final com o Curitiba tem que criar uma crise. Cria uma crise aqui no Atlético. Eu disse, mas qual a crise que eu vou criar? Não, me falaram que fulano de tal esteve tentando comprar zagueiro nosso e isso. Aí eu fui, soltei, né? Nossa senhora, deu uma crise. A melhor do Mafuz, já que o negócio é contar a história. Pode revelar essa, Carneiro, não é perigoso? Não, o Antônio Lick era o presidente do Atlético, mas estava com dificuldade na empresa dele, era engenheiro. E daí ele se afastou e assumiu o Ítalo Conte Júnior, um cartorário ilustre, uma pessoa maravilhosa. Mas o Ítalo também tinha que cuidar do cartório dele. E daí quem é que tocava o Atlético? Augusto Mafuz. Já que ele era amigo de todo mundo, ele ia lá mesmo para dar as cornetadas dele e assumiu. E daí o Atlético perdeu um jogo para o Colorado e o técnico era Zé Duarte. Só que não deu tempo de o Mafuz tomar as providências para mandar embora o Zé Duarte no domingo. E daí, de manhã, segunda-feira, eles foram fazer um passeio na Estrada da Graciosa. O Antônio Carleto, sobrinho, o Carleto, que era o diretor de futebol, pegou o técnico no hotel, os jogadores, um ônibus e foram fazer um churrasco na Estrada da Graciosa. E o Mafuz não sabia como, naquele tempo não tinha celular, não tinha nada, sinal de fogo talvez, era o máximo que dava, né? Não tinha nem fax. 1978, daí o que o Mafuz fez? Foi no programa da Rádio Universo ao meio-dia, ele sabia que a turma ia ouvir no ônibus, ou o motorista, ou o Carleto. Aí o Mafuz, boa tarde, iniciamos o programa lá, ele, o Raul Maza, tinha uma audiência absurda no horário meio-dia. Aí Augusto Mafuz, deu Mafuz. Alô, Carleto, tá me ouvindo? O Zé Duarte tá fora, viu? Voltem já. E deu certo. Estavam ouvindo. Caiu. Borba Filho era o novo treinador. Ele já anunciou. E o Borba Filho assume as 5, hein, Carleto? Vamos para a última foto, Alisson. Queria que você falasse também um pouco desse personagem notável. A Gazeta do Povo fez uma eleição já há algum tempo, que os nossos comentaristas aqui participaram, e o Zé Roberto foi eleito. Acho que é bom, vale até como uma atualização, quem sabe, dessa eleição. O Zé Roberto foi eleito o maior jogador de futebol de todos os tempos do futebol paranaense. Continua sendo? Que personagem é esse? Deu o trono para o Alex Mineiro. Alex Mineiro. Ninguém faz 8 gols em 4 partidas decisivas e ganha o Campeonato Brasileiro, né? O Alex Mineiro. Agora o Zé Roberto foi fantástico. Mas ele foi uma figura, é duro enquadrar o Zé Roberto na história do futebol paranaense. É difícil enquadrar. Ele não chegou, eu desconfio, o Carneiro que me desminta, ele não chegou a ser ídolo no Atlético, né? Ele era muito indisciplinado, né? No Atlético ele era muito jovem, ele veio do Juvenil do São Paulo, o Jofre Cabral e Silva que contratou, e daí ele veio com outros jogadores, né? O próprio Bellini, que era do São Paulo, Milton Dias, etc. Muito bem. O Zé Roberto, o Atlético perdeu o título por causa dele, porque ele não aparecia, daí no jogo famoso, fatídico, o jogo com o Britânia, que o Atlético perdeu o título, porque não ia ter decisão essa. O Atlético seria campeão direto. E empatou com o Britânia, um jogo improvável, gol do Silvano, que terminou o jogo e ele saiu vestido de bombeiro. Ele era bombeiro. E a torcida, quem é o senhor? Eu sou o centroavante que fiz o gol aí, empatei o jogo. Aí o amadorismo na época. Daí o que aconteceu? O Zé Roberto bebia muito e deu problema. Levaram numa sauna no dia do jogo para ele se desintoxicar. E foi jogar e ainda fez o gol. Foi gol dele.
Na final com o Curitiba, gol dele. Ele era um monstro. No Curitiba ele foi muito melhor, porque daí ele já estava mais maduro, depois ele foi para o Corinthians, mas ele perdeu a carreira. O Elba de Padua Lima, o Tim, teve a grande frase sobre o Zé Roberto. Se ele não fosse amador, se ele fosse profissional, tivesse consciência, o centroavante tricampeão do mundo seria Zé Roberto e não Tostão. Eles tinham que arrumar um lugar para o Tostão, daí dançava o Clodoaldo, alguém, porque jogava muito. Zé Roberto estava no nível de Tostão e de Pelé. Mas, lamentavelmente, se perdeu na vida fora de campo e não deu certo. E por que ele não voltou para o Atlético? Ele fez uma bela campanha, foi para o São Paulo. Só que o Atlético, na época, era um clube quebrado, não tinha condição. Fizeram uma rifa, lembra? Na Boca Maldita, uma senhorinha sentada, pegar dinheiro para comprar o Zé Roberto. Ele não dá, né? Foi voltar bem mais tarde, né, Carneiro? Ele foi voltar muito 71, depois já em... 2 anos depois. Ele foi para o São Paulo, andou lá pela França, também não durou por causa dessa questão de indisciplina, muito boêmio. Aí o Evangelino pegou um avião, em vez de botar uma senhorinha na Boca Maldita, foi a São Paulo e comprou o passe do Zé Roberto. Daí ele deu o tricampeonato para o Curitiba. Mafuz, quais as tuas lembranças com o Zé Roberto? O Zé Roberto, as minhas lembranças mais fortes, primeiro o gol de cabeça de nuca, em 68, na decisão contra o Curitiba. 68 e 68, que o Curitiba foi campeão. E ele jogando pelo Curitiba, porque daí eu já estava em atividade e fazia cobertura do próprio Curitiba para a Rádio Guaracá e para a Tribuna do Paraná. A do Curitiba, eu vejo ele mais com a camisa do Curitiba do que com a camisa do Atlético. Ele se tornou um ídolo no Curitiba, sem dúvida. No Atlético ele passou, o quê? 6 meses? 6 meses. Não, um pouco mais. Ele disputou o Paranaense e o Roberto Gomes Pedrosa. Ficou um ano. Um ano. Mas daí foi embora. Foi embora. Mas nessa disputa, vocês, né, ambos citaram o Alex Mineiro. Mas eu queria reforçar porque, claro, a história passa, o tempo passa, as gerações se sucedem e muitas pessoas vão deixando quem ficou, né, no passado para trás. Mas dá para dizer ainda que ele, sem dúvida, foi um dos maiores do futebol paranaense. É evidente. Não, o maior time da história do Curitiba não foi o campeão brasileiro de 85. Foi o tricampeão paranaense de 1973. Por quê? Porque tinha um ataque extraordinário, né? Krieger, Zé Roberto e Aladim. Só não chegou nas finais do Brasileiro naquela época que a arbitragem prejudicou o Curitiba. Muito. Num jogo no Rio de Janeiro. E os times eram muito fortes. Muito né? fortes. Concentração. Palmeiras, Academia, o São Paulo, na época, bicampeão brasileiro e campeão paulista, o Flamengo com Zico. Então era muito difícil. Né? O próprio Internacional foi tricampeão nos anos 70. Depois do Curitiba era fantástico. Agora, o time de 1973 do Curitiba, Jairo, Orlando, Oberdan, Cláudio Marques e Nilo, Hidalgo e Negreiros, Leocádio, Krieger, Zé Roberto e Aladim. Esse era o time titular. Técnico Elba de Padua Lima, supervisor Hélio Alves. Então, olha, dá muita saudade. Muita saudade. Que time maravilhoso que o Curitiba tinha. Bom, vamos deixar nossos telespectadores aí com um pouco de saudade de Carneiro e Mafuz também. O tempo passa rápido. Semana que vem tem mais. Obrigado, Carneiro. Obrigado, Mafuz. E até a próxima.